quem ainda não me conhece, eu sou Anice e hoje nós teremos o capítulo 3 do livro Cabocla. Mas, como sempre, eu peço a colaboração de todos. Gente, eu conto com o apoio de vocês agora mais do que nunca. Peço que vocês me ajudem a divulgar o canal nas suas redes sociais, compartilhar os áudios com amigos, parentes. Me ajudem a fazer o canal crescer novamente, certo? Eu conto com a colaboração de cada um de vocês e já deixo minha gratidão. E se vocês quiserem me apoiar de alguma outra forma, tem o botãozinho azul aqui de baixo para se tornar um membro ou o botãozinho valeu também. Ok? Então, dados os recados, vamos para o capítulo. Recordações. Por que será que recordo tanto? Indaguei-me. Será porque estou fraca? Será o veneno da cobra? Não, já o fazia antes dela me picar. Essas lembranças me são agradáveis. Não me sinto só. Só que as recordações não vinham em sequência. Me lembrava de fatos ocorridos anos atrás e outros que tinham acontecido havia apenas alguns dias. As cenas iam e vinham na minha memória e me deixei envolver, pois me pareciam tão reais que era como se eu as estivesse vivendo novamente. O senhor Floriano era mal-humorado e resmungão, mas boa pessoa. Como já mencionei, naquele tempo não era ruim nossa vida, a dos escravos da fazenda. Éramos bem alimentados, vestidos, tínhamos folgas e festas. Era raro haver castigos. A senzala era grande, espaçosa. Não havia abusos sexuais, mas eles, muito católicos, proibiam nossos cultos, e embora nós não entendêssemos a religião deles, tínhamos que dizer que também éramos católicos. Será que esse Jesus morreu por nós também, os negros? Negrito, um jovem escravo, estava sempre indagando e ninguém sabia responder. A Sinhá, a esposa de senhor Floriano, estava nos ensinando sua religião. Ela, quando tinha vontade, nos reunia aos domingos à tarde e nos falava de sua crença. Nos ensinava a orar, mas era difícil decorar aquelas orações grandes que não entendíamos. Rezávamos pela metade, às vezes modificando a prece. Sorri ao recordar. Uma vez, uma amiga minha rezou. Pássaro de Maria, cheio de graça. A Sinhá ficou brava e ela perguntou. Ave não é pássaro? A Sinhá não respondeu e ordenou. É ave e acabou. Acho que nem ela sabia que ave era no sentido de salve. Um dia, Negrito perguntou a Sinhá aquilo que tanto o incomodava. Jesus é ou não o Salvador dos negros? Não, respondeu a Sinhá. Acho que não. Creio que não havia negros naquele tempo. Um dos reis magos não era negro? Ouvi o padre falar isso quando ele esteve aqui no Natal, disse Maria. Bem, não sei, respondeu a Sinhá. Pode ser que sim, pode ser que não. Não quero que pergunte mais nada. Vamos aprender a orar. Não perguntamos mais nada. Jacinta comentou após a aula. Esse Jesus é estranho, poderoso e foi morto na cruz. Para nos dar exemplo, disse Maria. Ele foi humilde e não estranho. Jesus nasceu para nos ensinar. Certamente incomodou a muitos com suas palavras e por isso morreu. Disse José, concentrado. Acho que não foi sua morte a passagem mais importante de sua existência. Penso que foi sua vida, o que fez, o que falou, o que ensinou. Muitos focalizam sua crucificação como ponto principal, esquecendo-se de seus ensinamentos. A Sinhá até chora ao contar suas dores, mas diz seus ensinamentos sem emoção. Concordo, Jesus sofreu, mas não vemos tanto aqui sofrerem também. Não sabemos de muitos negros que morrem nos troncos, em torturas. Claro que não são como Jesus, mas são filhos de Deus também. O importante é o que ele ensinava, sua orientação, e devemos seguir seu exemplo. Gostaria de saber mais.
tudo sobre Jesus. Que homem excepcional foi ele! Concordei com José, embora tenha ficado quieta. Achei que a maior lição que Jesus nos deixou foi que ele amou muito mais do que foi amado. Foram muito boas aquelas aulas. Aprendi a amar Jesus e Maria, sua mãe. O Sr. Floriano desencarnou e a Sinhá foi morar com a filha longe da fazenda, e seu filho, Sr. Narciso, veio com a esposa tomar conta de tudo. Esse novo senhor era bom, só que não ligava para a fazenda, e eram os empregados que cuidavam de tudo. O senhor Narciso e a Sinhá François tinham uma história interessante. O senhorzinho Narciso, na idade de casar, não o fez. A família havia tentado arrumar casamento para ele, porém o senhorzinho recusou-se a aceitar. Comentavam em cochichos que ele não gostava de mulheres. Os pais sonhavam em vê-lo casado e com filhos. E em uma viagem que ele fez à França, voltou casado. Ele deixou a esposa no Rio de Janeiro e veio à fazenda dar notícia aos pais. Contou que ela, a esposa, era de família nobre, mas arruinada, e que estavam muito apaixonados. Os senhores foram à corte conhecer a nora. Parece que a aceitaram, e o casal ficou morando no Rio de Janeiro. Com a morte do senhor Floriano e a Sinhá indo embora da fazenda, eles tiveram que ir morar nela. E era Filomeno, um velho empregado, quem cuidava de tudo. A francesa, a nova Sinhá, despertou curiosidade em nós. Era bonita, loura, de olhos claros, alegre e risonha. Os dois pareciam se dar bem. Não tinham filhos. Achava a mulher estranha. Não tinha nenhuma escrava para ajudá-la a se vestir, a se banhar, e as escravas que serviam a casa grande comentavam que ela tinha algumas atitudes diferentes. As lavadeiras afirmavam que ela não tinha menstruação. Nos primeiros meses, até pensamos que estava grávida. Depois concluímos que a Sinhá devia ter alguma doença, mas ela parecia saudável. Era muito simpática. Tratava todos bem. Passeava a pé ou a cavalo pela fazenda e levava sempre algumas escravas com ela. Ria e brincava muito. Ela se chamava Georgette, mas passamos a chamá-la de François. No começo escondido, depois ela veio a saber, gostou do apelido e todos nós passamos a chamá-la assim, com a sua aprovação. Foi um período feliz, em que ouvíamos sempre sua risada alegre e escandalosa, mas eles resolveram ir para a França numa longa viagem, ficando em seu lugar um primo do senhor Narciso, o cruel senhor Honorato, que tinha ideias diferentes em relação à escravidão. Sua primeira providência foi substituir os empregados da fazenda por outros que vieram com ele. Despediu Filomeno, com a desculpa de que ele estava velho, e levou-o junto com a esposa para a cidade. Ficamos sem proteção. Não tínhamos a quem nos queixar. Diminuiu nossa alimentação. Passou a exigir mais trabalho e começaram os castigos. Muitos velhos escravos voltaram a trabalhar. Tínhamos saudade do tempo antigo. Foi um período difícil, em que muitos de nós passaram a desejar a liberdade e a querer fugir. Ficamos sabendo que um quilombo foi formado no alto da montanha e que muitos escravos da região tinham ido para lá. Na nossa fazenda houve uma fuga de 11 escravos, que não foram capturados. Aí o senhor Honorato adquiriu cães ferozes, contratou mais empregados e a vigilância aumentou. E foi logo após a fuga desses escravos que meu filho saiu sem permissão e foi castigado para servir de exemplo. Não gostei do empregado Lisberto desde a primeira vez que o vi. Nenhum dos escravos gostou dele. Fiquei apreensiva quando ele começou a se interessar por Toby. Minha filha era muito bonita, mulata com os olhos castanho claros, com traços do avô branco e corpo bonito. Lisberto não havia feito Toby diamante porque a esposa do senhor Honorato não gostava. Não queria abusos sexuais, mas ela viajava muito e, como estavam ocorrendo muitos abusos,
Tudo indicava que poderia acontecer de tudo naquela fazenda, e que nem a esposa do Lisberto, que era jovem e bonita, salvaria Toby das garras desse feitor desumano. Torcíamos para que o casal voltasse logo, mas eles estavam sempre dando notícias, adiando o regresso. Começamos a perceber que o Sr. Honorato estava roubando nosso senhor. Depois tivemos a certeza, mas não tínhamos como avisar nosso senhorzinho Narciso. Ninguém sabia escrever na senzala. Tínhamos que ficar quietos, tentando nos adaptar à nova administração. Parei de recordar por instantes. Olhei o céu. Como o olhar infinito nos acalma. Estava me sentindo muito mal. Não tinha forças nem para me mexer. Concluí. Logo irei morrer. Todos nós sabemos que iremos morrer, que o corpo físico que usamos, nós, espíritos, para nos manifestar no mundo físico, irá um dia parar suas funções biológicas. Mas, quando esperamos pela morte com tempo determinado, é outra coisa. Conhecendo os efeitos do veneno, sabia que logo iria falecer. Fiquei arrepiada. Calma, Jussara, resmunguei para mim mesma. Todos morrem. Por que será que a morte nos causa pânico? Será que é por não saber o que se passará conosco? Meu instinto de preservação veio forte. Não quero morrer, exclamei. Mas será que nesse caso querer é poder? Pensei. Não, cheguei a balbuciar. Não tinha poder sobre a vida ou a morte, e a morte é uma continuação da vida. Tudo é passageiro. Realmente, a vida é uma só. Mudamos a forma de vivê-la, mas naquele momento, ali, sozinha, esperando essa mudança, tive períodos que foram instantes de medo e pavor, mas depois de paz e tranquilidade, em que senti que alguém me amparava, me transmitia profundo e puro amor. Senti que deveria me ligar a esse sentimento que me acalmava, mas vacilava e esperava. E esperar sempre é angustioso. Aguardar a morte me foi estranho. Não estava esperando por algo qualquer, ou por uma pessoa, mas pelo desconhecido. O que viria a ser essa mudança? Vieram as indagações. Será que iria acabar? Desaparecer para sempre? Não, concluí. Isso não. Sinto meu espírito. Sinto-o dentro desse corpo cansado. A vida continua. Iria para o inferno? Céu? Não fui tão má para ir para o inferno, e nem tão boa para merecer o céu. Que vida iria ter? Iria me encontrar com aqueles que amei e que já morreram? Nesse momento os erros nos afligem e desejamos não tê-los cometido, e os acertos nos dão tranquilidade. Poderia ter sido melhor, ter feito mais o bem, ajudando mais os outros. Quase sempre desejamos isso. Felizes os que aproveitam a oportunidade, porque o tempo passa e não volta mais, e a morte do corpo físico chega, levando-nos a desencarnar, a viver de outra forma, que será de acordo com nossas ações. O que fiz de errado? Indaguei. Não sei. Será que amar um homem que tem uma companheira foi um erro? Envolvi-me novamente nas recordações. Nunca aconteceu nada entre mim e José. Foi somente eu a amá-lo. Ele era muito mais velho do que eu. Quando pequena, José já era adulto, e eu o olhava admirada. Quando ele se juntou com Zefa, fiquei triste. Tinha quase 9 anos e chorei escondida. Acompanhei sua vida, sabendo tudo o que acontecia com ele. Era discreta. Tinha horror de que descobrissem meu amor. Acho que ele desconfiou, porque um dia estava sozinho encostado na cerca junto à senzala. Me viu olhando para ele. Por um instante pensei que fosse me falar algo, mas afastou-se rápido e desde aquele dia me evitou. Não, meu amor por ele não pode ser errado. Não houve nenhuma ação errada decorrente desse sentimento.
Não fiz ninguém sofrer por isso. Foi algo belo, que por muitas vezes me incentivou a viver. Alimentou minha ilusão, me deu esperanças. Foi um amor lindo. Os anos se passaram e eu fiquei mocinha. Jacinta sempre me dizia: Jussara, você está na idade de casar. Tem alguns pretendentes. Escolha um para ser seu marido. Casar? Como casar? Indagava rindo. Aqueles que se ajuntam aqui na senzala é como o casar dos brancos. São companheiros, e isso é que é importante, respondeu Jacinta pacientemente. De fato, disse nossa amiga Maria, todos os casais deveriam ser companheiros, amigos que se ajuntam enquanto estão caminhando juntos. O amor, paixão, deve ser substituído pelo amor desinteressado, sem apego. Quando um casal se une só por fatos externos, não há nada nessa união que dure ou permaneça. É no íntimo que está o verdadeiro amor, carinho, que não passa com o tempo. Achei que Jacinta tinha razão. Pensei bastante. Amava e não era correspondida. Ele não seria meu companheiro. Estava ligado a outra. Resolvi escolher, dentre os jovens solteiros, um companheiro. Senzala, meu lar, a moradia que tive durante esta vida. A senzala era a casa de todos os escravos da fazenda, uma grande moradia, onde havia muitas pessoas que pensavam diferente. Às vezes lá era agradável, havia demonstração de afeto, principalmente entre pais e filhos. Também foi berço de grandes amizades, lugar em que havia sempre ocasião de fazer o bem, ajudar o próximo. Mas também, às vezes, tornava-se desagradável, por serem muitos a desfrutar de um mesmo espaço que nem sempre era respeitado. Havia muitos desentendimentos, fofocas, discussões e até brigas. E os motivos eram diversos, mas o maior era a inveja que um tinha do outro, tanto que os escravos que serviam na casa dos senhores eram invejados e iam pouco à senzala. Eles dormiam no porão da casa grande. Davam muitos palpites, um na vida do outro. Havia quase sempre brigas entre casais, até algumas traições, que para não acabar em mortes eram apaziguadas. Sei que existiram muitas senzalas no Brasil, em inúmeras fazendas, e que não foram idênticas, e os escravos foram tratados de muitas maneiras, mas descreverei aquela em que vivi. A senzala era feita de barro e pau. Tinha espaço para todos. Havia o canto para a cozinha, uma latrina, que era uma fossa funda cercada de tábuas, e ficava do lado direito, à frente. Era usada só em casos especiais, por doentes ou à noite. Isso evitava que a senzala ficasse com cheiro ruim. As outras latrinas eram fossas externas, do lado esquerdo, a alguns metros de distância entre as árvores. Tinha 6 casinhas de barro, 3 para as mulheres e 3 para os homens. Tomávamos banho no riacho. As mulheres o faziam de roupa, que trocávamos numa casinha, que também era de barro e pau, perto do riacho. Esses banhos, dependendo da época, eram de 2 a 3 vezes por semana. Guardávamos nossos pertences, sempre poucos, nas nossas esteiras de dormir. Nós, as mulheres, sempre deixávamos a senzala limpa, varrida e organizada. As jovens colhiam flores e as colocavam por toda ela, enfeitando-as. Mas, mesmo assim, seu cheiro não era agradável. Mesmo o espaço sendo grande, era para muita gente. Houve senzalas em que os escravos eram presos, às vezes pequenas para muitos, onde as latrinas ficavam na parte interna, mal ventiladas. O odor era realmente desagradável. No calor, a senzala em que vivia era abafada. No inverno, entrava muito vento, era fria. Estávamos sempre reclamando. Mas foi o lar que tive, uma escola na qual aprendi muito, como a conviver com outras pessoas,
a respeitar quem não pensava como eu, a repartir, a ser solidária e a dar valor a um lar, a uma casinha simples em que morasse só minha família. Era isso que desejava quando estava na senzala. Foi a isso que aprendi a dar valor.